da sua vida? Você acredita que Deus pode trazer essa resposta para você? Gênesis 33, do verso 1 até o verso 9. Você que tem Bíblia e vai abrir a Bíblia, mantenha aberta, por gentileza. Eu estou há uma semana, tá? Entre aspas, lutando com esse texto para poder pregar essa palavra. Eu, de fato, tentei sair dele para pregar alguma outra coisa, mas o Espírito Santo foi me mantendo, falando comigo. Então, eu quero ser obediente a essa palavra. Gênesis capítulo 33, do verso 1 ao 9, diz: E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha o seu irmão, Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Lia e aos seus filhos atrás, porém a Raquel e José por último, ou os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas e os seus filhos e inclinaram-se, e também Lia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele lhe disse: Para achar graça aos teus olhos, meu senhor. Mas Esaú respondeu: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Você pode dizer amém por essa leitura? Vamos só recapitular o que está acontecendo aqui? Só para todo mundo ficar na mesma página? Aqui é o reencontro de 2 irmãos. Quantos irmãos? 2. Qual é o nome deles? Esaú e Jacó. Um reencontro depois de mais de 20 anos. Por que eles passaram por esse reencontro depois de mais de 20 anos distantes? Por causa de uma briga que eles tiveram. Eles eram gêmeos, mas Esaú foi o primeiro a nascer. Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. Na Bíblia, o que nasce primeiro tem direito a uma bênção chamada bênção da primogenitura. Isso, para o judeu, tem um significado tremendo. Esse mais velho vai receber a bênção principal quando o pai coloca as mãos. Ele recebe a maior parte da herança, em contrapartida também recebe a responsabilidade do cuidado da família. Então, essa é chamada de a bênção da primogenitura. O Jacó não se contentavam em não ser o dono dessa bênção. Então, o que o Jacó fez? Ele disse: eu vou dar um jeito de roubar essa bênção para mim. Aí sabe o que ele fez? A Bíblia diz que um dia, Esaú, voltando do campo, cansado de um dia de trabalho, Jacó, que conhecia o seu irmão, falou assim: eu sei como é que eu vou pegar ele. Eu vou preparar um prato de comida saboroso. José era um bom cozinheiro. Fez aquele frango com quiabo, polenta, um arroz soltinho e deixou. Quando Esaú chegou, Jacó disse assim: meu irmão, eu preparei uma comida e eu vi que você está com fome. Você não quer trocar essa sua primogenitura? Que isso está te valendo de quê agora? Troca a sua primogenitura por esse prato de comida. E diz a Bíblia que Esaú menosprezou essa bênção, trocando-a por um prato de comida. Aqui eu abro aspas para dizer um negócio aqui, parênteses para dizer um negócio aqui para você. Muito cuidado com as ofertas que você recebe. Porque às vezes uma oferta chega para a gente e vai comprometer algo muito grande que Deus tem.
Você recebe um negócio no momento ali que vai matar a sua fome e perde algo que seria para a sua geração futura. Então, a Bíblia diz que Esaú vai e fala, tá bom, para que esse negócio vai me servir agora? Dessa comida aí. Só que Jacó, ele não estava sabendo. Ele não sabia qual seria a resposta de Isaac, que era o pai dos dois. O Isaac não estava nesse contrato. E o Isaac não iria abençoar Jacó com a bênção da primogenitura, porque ele sabia que era de Esaú. Mas Jacó, que era esperto, o pai dele, o Isaac, já estava ruim das vistas, parecendo alguns aqui que precisam de óculos. O Isaac já não estava enxergando muito bem. Ele esperou um momento que o pai dele estava na casa, estava meio escuro e ele já não enxergava bem. Ele foi vestir uma roupa de Esaú, pegou pele de animal, porque Esaú era peludo, colocou em cima do braço. Olha o camarada que faz tudo pela bênção. E a Bíblia diz que ele entrou, e quando Isaac percebeu que tinha alguém entrando, perguntou, quem é que está aí? Aí o Jacó falou uma mentira e falou assim, é Esaú, teu filho. Aí Isaac disse assim, chega perto de mim aqui. Aí Jacó, meio com medo, foi chegando. Aí Isaac sentiu o cheiro da roupa do filho mais velho, porque ele estava usando a roupa. A Bíblia diz que quando Isaac passou a mão no pelo dele, assim, no corpo dele, ele estava cabeludo. Falei, então, esse é Esaú mesmo. Aí Jacó disse assim, me abençoa, meu pai. E a Bíblia diz que Isaac colocou a mão sobre ele. E depois da bênção dada, não podia voltar atrás. Olha que coisa. Quando Isaac abençoou, eu te abençoo, com a bênção da primogenitura, e liberou aquele monte de palavras sobre a vida dele, o Jacó levantou e falou, recebi o que eu queria. Ah, irmãos, mas aí chega o Esaú, e a confusão estava armada, e houve uma briga, e o Esaú queria esgoelar o Jacó. Você roubou minha bênção. Quem aqui cresceu numa casa com mais irmãos aqui? Tem alguém? Levante a mão para poder ver. Vocês brigavam muito lá ou não? Mas davam umas brigas, subia poeira. Era ou não é verdade? Lá em casa, nós éramos 4, né? 2 meninos e 2 meninas, mas o meu irmão de vez em quando. E quando um irmão fazia um negócio errado, e todo mundo apanhava por causa dele. Na sua casa era assim ou não? Minha mãe queria ser democrática. Meu irmão cometia um erro, não, vem cá você também, que você estava junto. Entendeu? Vamos dividir essa pena aqui. Ou então, muitas vezes, né, quando um estava apanhando, lá em casa tinha uma lei, não sei se era assim na sua casa, o outro não podia rir. Era assim também lá ou não? Você tinha que ficar sério, triste, mas por dentro você estava querendo, morra miserável, agora apanha mais. E se risse, entra aqui na fila também. Engraçado, minha mãe tem 81 anos, de vez em quando conversando com ela, a minha mãe fala assim, eu nunca bati nesses meninos. Aí cumpre-se aquela palavra profética, né? Quem bate esquece. Irmãos, eu tenho marca de chinela até hoje na perna, de chinela havaiana, ficava um número, 37 que a minha mãe calçava. Sabe, irmãos? Minha mãe batia, ela fala, eu não lembro de bater em vocês tiveram uma vida muito boa. Mas batia de chinelo. E ninguém morreu por causa disso. Hoje em dia os pais estão poupando muito, né? Você tem que entender que Deus já criou uma área mais acolchoada, exatamente para você poder aplicar, não é certo? A correção. Mas o que eu quero dizer para você? Então, o Esaú se sentiu lesado, se sentiu defraudado, se sentiu roubado. E aí ele quis brigar e quis matar. O que Jacó fez? Jacó então foge da sua casa. Jacó sai da sua casa solteiro. A Bíblia não dá exatamente quantos anos, mas pelo cálculo, entre 63 e 69 anos, quando ele saiu de casa. Solteiro. Jacó foi casar depois de 20 anos. Olha, tem muita esperança aqui para muita gente. Jacó tinha mais de 60 quando ele saiu de casa e ele não era casado ainda. A Bíblia diz que ele foi para casa do seu tio Labão. Olha o nome do tio dele, Labão. E aí ele se apaixonou pela filha. Aí Labão disse assim, você tem que trabalhar 7 anos para você casar com ela.
Maridos, levante a mão, por favor. Maridos, você trabalharia 7 anos na construção civil para casar com essa mulher aí que você está do seu lado? 2 disseram amém. Jacó trabalhou 7. Só que quando ele inteirou Moisés os 7 anos, o Labão foi e enganou ele. Você viu a lei da colheita? Ele enganou o irmão e agora sendo enganado pelo tio. Porque tudo que a gente planta, nós vamos colher lá na frente. Então vamos tomar muito cuidado. Não reclame da colheita se você não está observando a semeadura. A Bíblia diz que o tio dele engana ele. Ao invés de dar aquele que queria, dá a irmã mais velha, chamada Lia. Aí ele disse assim, você me enganou, você me deu a filha errada, eu queria a outra. Aí ele disse, não, você não vai ter Raquel agora, eu preciso que você trabalhe mais 7 anos. Então quantos anos ele trabalhou para ter a esposa? 14 anos. Homens, levante a mão, por favor. Você trabalharia 14 anos para ter essa jovem que está sentada do seu lado? Amém ou não amém? Você está vendo, irmã, como é que isso é importante? Seu esposo trabalharia. Ele está dizendo aí, ele não mente. E por causa disso, os próximos 14 anos de casado vão ser uma bênção lá na sua casa. A Bíblia diz que depois de 14 anos, aí Labão falou assim, então toma aqui agora a Raquel, agora você pode casar com ele. Ele vai e casa com ela. Só que depois de casar, ele fica mais 6 anos trabalhando para Labão. Então são 14 mais 6, 20 anos. Então vamos arredondar, se ele saiu de casa com 65 anos e ficou 20 anos trabalhando, 85 anos. Então ele tinha perto de 90 anos quando ele fala assim, vou voltar para me encontrar com meu irmão. Qual é a lição prática desse texto aqui? Eu não pedi o tema da minha mensagem, não, coloca aí para mim, por favor, uma bênção chamada família, que eu esqueci, desculpa, obrigado, não foi culpa de vocês não, tá? Esse é o tema da minha mensagem. Eu acho que eu vou ter que falar tudo de novo que eu falei aqui. Não precisa não, tá bom. Qual é a lição prática, amados? Conflitos familiares podem surgir. Problema entre famílias sempre vai existir. Só que a gente precisa entender que família é uma bênção. Precisa entender. Nós precisamos praticar o interesse por ver a nossa família abençoada. Precisamos aprender a lidar dentro da nossa casa ou com os nossos familiares, incluindo todos. E quando eu falo família, eu estou falando da família nuclear, da sua família, e estou falando da família igreja também. A gente precisa aprender a lidar com ressentimentos antigos e evitar que esses problemas destruam a nossa família. Você já percebeu? Esses irmãos ficaram 20 anos sem se falar, amados. Aí você fala assim, mas isso foi naquela época. Você sabia que tem um monte de gente hoje, no século 21, que não fala com pai, não fala com mãe, não fala com irmãos. Tem gente que pode estar aqui dentro hoje, ouvindo essa mensagem, e você tem um tempão que você não fala com seu pai. Tem um tempão que você não fala com sua mãe. Você tem irmãos com quem você não fala. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para dizer, eu vou reatar a sua família. Eu vou abençoar a sua família. Tem alguém comigo aqui hoje? Em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Isso lá na frente vai fazer falta. Um dia o Jacó falou assim, eu vou voltar para encontrar com meu irmão. Como eu disse lá em casa, nós éramos 4. Agora somos só 2. 2 irmãs minhas morreram com câncer. Então é só eu e meu irmão, que é mais velho do que eu, 2 anos. Parece que tem mais, mas ele é mais 2 anos mais velho do que eu. Mas somos só nós 2. Eu preciso falar, então eu faço constantemente contato com ele. Ele mora aqui em Canérica. Faço constantemente contato. Eu ligo para minha mãezinha por videocall para falar com ela. Minha esposa liga para a mãe. Falou ontem, nós falamos ontem. Eu falei ontem com a minha sogra. Abençoei a vida dela. Ela está fazendo aniversário, 71 anos a minha sogra fez. Agradeci a Deus. Família é o bem maior. No plano terreno, o que nós temos de mais importante é a nossa família. Tendo dito isso,
eu queria compartilhar 5 lições que essa história me ensina. Primeiro, como é que nós estamos cuidando de nossa família? O versículo de número 1, se o pessoal da mídia puder me ajudar. Aliás, no capítulo 33, quem é que está aí? É a Sofia? Sofia, no capítulo 33, coloca para mim o verso 13 e o verso 14 do 33. E você que está com Bíblia, grife isso aí na sua Bíblia, por favor. Vamos responder essa pergunta. Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Olha a atitude de Jacó. Presta atenção. Jacó pegou a Lia, com os filhos que tinha, a Raquel, que era a mãe de José, o mais novinho. José já tinha 6 anos. Pegou as servas, os animais e separou tudo. Olha o que Jacó fez. Porém, Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são pequenos, tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Verso 14. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as, diga comigo, pouco a pouco, no passo do gado. Diga comigo, no passo do gado, que vai à minha frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Primeira coisa que Jacó está demonstrando no cuidado com a sua família. Olha o que ele fez. Pessoal, nós estamos levando todo mundo aqui, só que a gente tem que lembrar. Tem gado, tem ovelha que está dando leite, não pode andar rápido. Tem menino pequeno na nossa caravana, não pode andar rápido. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos devagar no passo do gado. O gado não corre, como é que o gado anda? Ó, devagar. Então não adianta acelerar, porque se a gente acelerar querendo chegar depressa, as ovelhas que estão dando leite, o gado que está dando leite e os meninos pequenos ou vão morrer ou vão ficar para trás. Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Qual o ritmo que nós estamos imprimindo na nossa família? Qual é a velocidade que nós estamos imprimindo para poder alcançar alguma coisa? Às vezes a gente está correndo demais e a nossa família não consegue acompanhar. Aqui nessa terra é muito fácil isso acontecer. E trabalhe, porque a gente precisa enriquecer. Aí você, o lote, paga o lote. Não, mas vão entrar numa outra prestação agora. Apareceu um apartamento para comprar lá em Açucena. Apareceu um apartamento para comprar em Guarapari. Agora apareceu um apartamento para comprar em Governador Valadares. Compra, é fácil, são 36 parcelas de $2.800. Pega esse part-time, pega isso. Você está correndo muito rápido. Você tem filho pequeno. Não gasta tempo com os filhos pequenos. Não gasta tempo com a esposa. Você está indo muito rápido. Olha o que Jacó falou. Vamos devagar que nós vamos chegar lá. Sabe o que eu quero dizer para você? Aquilo que Deus tem para você não vai prejudicar a sua família. Então não adianta você imprimir um ritmo muito acelerado nas suas conquistas se a sua família não está conseguindo acompanhar. Você tem que fazer de um jeito que o seu casamento fique abençoado e que os seus filhos consigam acompanhar também. Em vez de você pegar mais um part-time, pega um part-time de cuidado do seu filho e da sua filha. Eu vou dedicar. Em vez de limpar esse escritório em 2 horas, eu vou ficar 2 horas com meu filho, brincando com ele. Eu vou ficar 3 horas, vou dar minha filha, minha serva. Eu estou pegando um part-time, você vai ser meu part-time. Eu vou ficar 3 horas com você no dia tal. Vou te levar para jantar. Vou te abraçar. Vou te... Pontinho. Eu vou cuidar de você. Sabe, amados, eu vi isso acontecer aqui nessa terra, porque eu não cheguei aqui ontem. Eu já vi isso acontecer. E lamento dizer, tenho visto acontecer. Famílias destruídas, por quê? Porque não souberam imprimir um ritmo saudável. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? A sua família é o bem mais precioso que você tem. E Deus quer abençoar a sua casa. Então, primeiro, a velocidade. Agora volta no verso de número 1, por favor. Verso 1, por favor, Sofia. Levantando os olhos, viu que Esaú vinha. Presta atenção, irmãos. Olha aqui, ó.
Esaú estava vindo com 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Verso de número 2. Olha o cuidado de Jacó. Pôs as servas e os seus filhos na frente, vírgula. Vamos separar aqui a caravana? As servas, o pessoal, os funcionários, colocou na frente da caravana. Depois, Lia, que era a sua esposa, dada primeiro, pegou Lia com os filhos em segundo lugar, no meio da caravana. E por último, quem? Raquel e José, que era o pequenininho. Por que ele dividiu desse jeito? Porque ele pensou, eu não sei como Esaú está vindo encontrar comigo. Porque Esaú pode estar vindo para acabar com a minha raça. 20 anos sem ver o irmão. E o irmão, a última vez que encontrou com ele, falou, eu vou te matar. O que ele pensou? Vai dar guerra. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a caravana de um jeito que se tiver um ataque na frente, Raquel e o pequenininho escapam lá atrás. Então o que Jacó usou? Diga comigo, estratégia. Estratégia. Sabe, amados? Ele pegou e colocou Raquel, porque o certo, se fosse por questão de honra, de posição, o que ele deveria ter feito? Colocado Raquel e José na frente. Porque Raquel era a esposa amada dele. Ali havia sido dada por engano para ele, mas ele preservou a Lia com os filhos. Mas ele pega Raquel e José e bota por último. Se tiver um confronto lá na frente, a minha família está protegida aqui atrás. Minha pergunta para você é essa: como é que você tem protegido a sua família? Quais são as ações que você tem tomado diante dos conflitos para proteger a sua casa e a sua família? O que você tem feito para dizer assim, minha casa, para ser abençoada, eu tenho que agir dessa forma? Sabe, amados, as coisas não acontecem na nossa vida de forma acidental, acontecem de forma intencional. Não adianta você só vir, Senhor, abençoa a minha família. Não, você tem que ter estratégia para isso. E o que é que nós estamos fazendo como família, em termos de estratégia, para ver a nossa família protegida se houver um conflito? Pais que não se preocupam com a criação dos filhos. Você tem que se preocupar, você tem que ver o que o seu filho está vendo na internet. Eu agora estou vendo as crianças pequenininhas. Irmãos, é de deixar a gente de boca aberta. Os bichinhos desse tamanhozinho, ó. Você olha para eles, o dedinho já está assim, ó. Aí você dá o aparelho para eles. Eu estava vendo um que nem falava esses dias. Lá na conferência que eu estava agora mesmo. Levou um pequenininho, e aí eu estava vendo. Irmãos, um dedinho aqui. Tamanho da ponta do meu dedo. Olha o dedinho, ó. Eu falando, eu não sei mexer no telefone desse jeito. Aí dá um telefone. Não cuida. Estratégia, irmão. Qual é a estratégia? Pergunta para alguém que está do seu lado, qual a estratégia que você está usando? Pergunta aí para alguém. Não, pastor, meu negócio é o seguinte, já entreguei nas mãos de Deus. Jacó não disse assim, Senhor, está nas tuas mãos. Jacó foi estratégico. Você tem que ser estratégico na educação dos filhos. Você tem que ser estratégico na manutenção do seu casamento. Seja estratégico preparando o futuro da sua família. O que você está preparando para o futuro da sua família? Você tem que ser estratégico, irmão. Não adianta só contar com a ajuda de Deus e não fazer nada. Conte com a ajuda de Deus, mas faça a sua parte. Faça um plano. O que eu vou fazer para melhorar meu casamento? O que eu vou fazer para melhorar a educação dos meus filhos? O que eu vou fazer para melhorar a educação dos meus filhos adolescentes? Os pais não estão se preocupando, não querem trazer os filhos para a igreja, não se preocupam. Não trazer os filhos para a igreja, faltam no domingo. Não leva, não vai fazer diferença, não. Não está faltando estratégia. O que nós temos visto, amados. Eu estava conversando com o pastor Luciano e ele me deu esse dado. Ele disse assim para mim, isso já é uma realidade. De Brasil, mas eu creio que é aqui também. Ele disse assim, para cada um crente dentro da igreja, tem um crente sem igreja do lado de fora da igreja. Para cada um. Se no Brasil, então, tem 60 milhões de cristãos, de crentes, né? Cristãos não, cristãos tem mais, incluindo a igreja católica, tem 100 e tantos. Mas se tem 60 milhões de crentes no Brasil, significa que tem 60 milhões de crentes sem frequentar a igreja, sem levar os filhos para a igreja, que não se preocupe, que falta estratégia. Aí o que acontece, amados? Chega lá na frente, não sabe por quê. O filho não quer ir para a igreja, o adolescente é revoltado com a igreja, não se preocupa mais, por quê? Porque não inseriu no contexto.
não ensinou, não foi estratégico. Eu quero dizer para você que cada vez que você vem para a casa de Deus, que você é intencional lá na sua casa, em colocar louvores, é intencional em não xingar palavrão dentro da sua casa, é intencional em deixar a Bíblia aberta lá na sua casa, é intencional em sentar com seus filhos e orar com seus filhos, é intencional em ensinar a palavra de Deus, em criar um ambiente dentro da sua casa, onde a presença de Deus está. Você está construindo estrategicamente a bênção de Deus sobre a sua família. Tem alguém comigo aqui nessa manhã ou não? Vai lá os servos na frente, Lia no meio e Jacó disse: vai Raquel e José por último. Então a primeira pergunta, e o meu primeiro princípio é esse: como é que nós estamos cuidando da nossa família? Segundo princípio, amados, é esse: como nós estamos perdoando a nossa família. Perdão na família é algo muito importante. No capítulo 33, Sofia, e o verso número 4, diz assim: então Esaú, olha o que aconteceu, irmãos. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, lançou-se sobre seu pescoço e beijou, e eles choraram juntos. Você consegue ver essa cena ou não? Dois irmãos, mais de 20 anos, Moisés, sem se ver. Como que Jacó estava morrendo de medo do irmão dele pegar ele. Mas o irmão dele reagiu diferente. Perdoou, porque fez falta. Família faz falta. Diga para quem está perto do seu lado, a pessoa que está perto de você, fala assim: para de brigar com a sua família. Diga aí para alguém: para de brigar. Como é que nós estamos perdoando as faltas? Um membro da família é a pessoa que tem o direito de errar com a gente e ainda assim participar da festa de Natal. E ainda participar da ceia de Ano Novo. Você vai ter que perdoar. E Jacó experimenta o perdão e a restauração. Meu pai foi um homem muito duro com a gente. Já morreu. Eu e meu irmão sofremos muito na mão do meu pai. Penso num homem duro. Duro! Eu saí de casa com 18 anos de idade. Uma das razões pelas quais eu saí de casa é porque eu queria ficar longe dele. Então eu vim para cá, para essa terra, com 18 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus com 21 anos. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, que Deus começou a trabalhar no meu coração para perdoar o meu pai. E o meu irmão igualmente. Mas eu fiquei muitos anos magoado com meu pai. Chateado, porque ele brigava com a gente. Chamava a atenção da gente na frente dos outros. Falava que você não vale nada. Você não vai dar nada na vida. É ruim demais você ouvir isso da única pessoa que tem a responsabilidade de dizer para você: você vai dar certo, meu filho. Nosso pai é a única pessoa de quem nós gostaríamos de ouvir isso. Você pode ouvir isso num parente de qualquer grau, você pode ouvir de um irmão da igreja, você pode ouvir do seu patrão, mas não é a mesma coisa. Um pai que fala para um filho ou para uma filha: você vai dar certo, meu filho. Você vai mais longe do que eu. Você vai vencer. Para mim foi muito difícil, mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tudo que um filho quer ouvir de um pai. Meu pai nunca falou isso para mim, ao contrário. Você não presta, você não vai dar nada na vida. Você só me traz decepção. E eu cresci com aquilo. Você vai ver, eu vou para os Estados Unidos, você vai ver o que eu vou fazer. E eu fiquei chateado com meu pai. E muitos anos, quando eu voltei ao Brasil, em 2011, isso faz 15 anos, eu voltei, ele sofreu um acidente, ficou acamado. Quebrou o fêmur da perna, não podia mais andar. Maltratou minha mãe a vida inteira. Bagunçou a vida inteira. E a minha mãe sempre falando para a gente: eu nunca vou dar essa herança para vocês, de vocês serem filhos de pai divorciado. Então eu vou ficar com seu pai até o final. E minha mãe cuidou dele. Aí um dia eu voltei na minha cidade. Eu peguei na cadeira de roda, levei ele para fazer consulta. Ajudava ele a deitar na cama. Coloquei comida na boca dele. Ele sobreviveu 1 ano nessa situação. E eu tive a oportunidade de falar para ele: pai, eu te amo. Eu te perdoo.
Você é meu pai. Aí ele chorou assim. Sabe, irmãos, pessoas que não sabem perdoar familiares vivem uma vida triste, vivem uma vida amargurada. É sua família. Pode ter maltratado, pode ter feito mal. Ensina isso lá dentro da sua casa. Pega esse telefone hoje, liga. Liberta a sua alma do rancor, da falta de perdão. Liberta. E liberta também a outra pessoa que está do outro lado, está preso também. E quando você falar, eu te perdoo, eu te amo, não interessa o que você fez. Você é meu pai, você é minha mãe, você é meu irmão. Você é meu irmão, você é minha irmã. Você pode ficar com raiva de mim, eu não estou com raiva de você, eu te perdoo. Você fez muita falta para mim quando eu precisava. Mas eu te perdoo. Vamos praticar o perdão no meio da família. Não arruma confusão não, irmão. Que espírito é esse? Que espírito de confusão é esse que gosta de arrumar contenda? Não, é vocês para lá e eu para cá. Para com isso. Família faz muita falta para a gente. E aqui me leva para o terceiro princípio. Como é que nós estamos valorizando a nossa família? Primeiro, como é que nós estamos cuidando? Segundo, como é que nós estamos perdoando? Terceiro, como é que nós estamos valorizando a nossa família? A Barbara Bush, né, que já faleceu, esposa do Bush velho pai, já faleceu também. Ela diz essa frase aqui, ó. Pega isso. No final da sua vida, você nunca vai se arrepender por não ter tido mais um diploma, não ter vencido uma outra causa na justiça, ou não ter fechado mais um contrato de negócio. No final da vida, você vai se arrepender pelo tempo que não passou com o marido, com o filho, com um amigo ou com um pai. Eu já fiz, pastor Ricardo, vários velórios. Já fiz muitos velórios. Eu já estive no leito de morte de pessoas. Eu já visitei pessoas que eu visitei e morreram logo depois. Eu visitei uma moça com câncer, que era da nossa igreja no Recreio. Roberta, linda moça, 30 anos de idade. Eu fui visitar ela. Quando eu cheguei, avisei na recepção, quero ver a Roberta. Quem que está aqui? É o pastor dela. Aí só espera, porque tem alguém no quarto, só pode subir uma pessoa. Deixa eu ligar. Ligou. A mãe dela está lá. Você tem que esperar. Eu falei, eu espero. Daí a pouco volta a ligação. Ó, a mãe dela falou que está saindo do quarto para você entrar, que ela falou que quer te ver. Eu subi. Quando eu cheguei lá, Roberto falou assim para mim, segurou na minha mão, falou assim, pastora Lúcia, pastor, como que é o céu? Entendi o que ela estava me dizendo, mas fingi que não estava. Eu falei, que é isso, Roberto? Nós vamos orar. Já você está de volta nos cultos. Ela falou assim, não, pastor. Jesus falou comigo. Eu estou indo para o céu. Como é que é o céu? Aí eu fui li para ela uns trechos de Apocalipse. Orei com ela. 2 horas depois, a mãe dela me liga. Ela havia partido para a glória. Eu nunca visitei uma pessoa no leito de hospital que falou assim, ô pastor, que bom que você veio aqui visitar. Vou te mostrar aqui agora. Aqui, a casa que eu comprei. Nunca disseram isso para mim. Nunca disseram assim, pastor, comprei um negócio, uma cobertura, dá uma olhada aqui. Nunca. Eu visitei um homem. Ninguém me contou, eu visitei. Aqui nos Estados Unidos. Um homem que tinha um câncer na garganta. Forte. Cheio de vigor. Apareceu um câncer na garganta dele. E falaram, pastor, eu não conhecia. Você pode visitar? Visito. Aí fui visitar. Quando eu cheguei lá, tinha a esposa. Acho que o irmão dele estava também. Umas 2 ou 3 pessoas da família. Aí eu cheguei, e aí, tudo bem, vamos orar e tal. Aí conversando com ele conversando baixinho. Com isso aqui estava escuro por causa de radioterapia. Aí ele falando comigo assim, pastor, eu sou
dono de uma empresa de construção civil aqui nos Estados Unidos. Eu ganhei muito dinheiro aqui nessa terra. Já cheguei a faturar mês aqui 50, 60, 70 mil dólares. Mês. Eu ganhei muito dinheiro aqui. Aí ele falou com a voz baixinha assim: pastor, se eu pudesse pegar uma faca de pão, de passar manteiga e pão, e cortar esse câncer, para tirar essa dor que eu estou sentindo, eu cortava. Aí ele me disse: mas eu aprendi uma lição agora. Na vida, que nós temos de mais importante. Aí ele apontou para os familiares dele e disse assim: é isso aqui, ó, que eu dediquei tão pouco tempo, e agora eu não tenho como mais fazer isso. Quantos testemunhos você quer ouvir? Eu fico com vocês aqui até 4 horas da tarde. Mais um. Eu estava internado com câncer. A porta do meu quarto sempre ficava entreaberta, porque eu recebia muita visita. Os irmãos da igreja, pastores amigos, pastor Silas que ia muito lá. Minha porta então já ficava entreaberta, para o pessoal não ter que ficar preocupado. Então eu deixava a porta. As enfermeiras tudo me conheciam. Eu estou lá no quarto. Eu via que no setor que eu estava só tinha gente com câncer. Chama-se setor oncológico do hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio. Aí, na minha frente tinha alguém também com câncer. Só que eu notava, eu e minha esposa notávamos, que a pessoa que estava ali na frente, eu não via visita entrando e saindo. Outros quartos, entra, sai. No meu quarto, entra, sai. Lá eu não via visita entrando. Aí perguntei para a enfermeira, que era da nossa igreja. Eu falei assim: esse senhor que está aqui na frente, internado, por que ele não recebe visita? Ela falou para mim assim: ah, pastor, aquele ali é um caso muito triste. Aí eu falei: estou com tempo para ouvir, pode ficar à vontade. Ela falou para mim assim: esse homem é um homem milionário. Gustavo, milionário. A família dele começou a visitar ele, depois que descobriu. Ele está com câncer terminal, tratamento paliativo, não tem mais jeito, então ele está aqui só para não sentir dor. A família começou a visitar. Mas começou a dar tanta briga dentro do quarto, por causa de herança. Os filhos brigando por causa de herança, que a direção do hospital teve que pedir para eles: falou, olha, vocês só podem vir aqui um de cada vez, vocês não podem vir todo mundo junto, não, está dando muita briga aqui. Aí eu parei e fiquei pensando, falei: Senhor, lá em casa não tinha ninguém brigando por herança quando eu estava com câncer. Porque só ia ficar as dívidas mesmo. E eu pensando: e aí? O que adianta? Você sabe, eu tenho certeza que tudo que esse homem queria na vida dele, nos últimos momentos, era a sua família lá perto. Sabe, queridos? Porque nos nossos dias mais difíceis, nos dias mais difíceis da sua vida, tudo que você vai desejar por perto é a sua família. Agora era uma boa hora de você dar um abraço. Se tem alguém perto de você aí que é da sua família, é hora de você dar um abraço e falar: vou cuidar melhor de você. Vou cuidar melhor de você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Os irmãos entendem por que eu lutei para poder pregar essa mensagem? Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque eu sei que Deus está trazendo cura aqui hoje de manhã. Vai ter gente que hoje, escuta o que eu estou te falando, vai ter gente que hoje vai reatar laços familiares aqui. Esse domingo vai ser um domingo de milagres na sua casa. Deus vai mandar o inimigo embora e você vai ser abençoado. Quarto, qual é o nosso nível de comprometimento com a nossa família? Você tem que estar comprometido com a sua família. Ah, pastor, não, eu passei por um divórcio porque eu tive uma questão, mas agora eu estou casado de novo. Agora essa pessoa que você casou é a sua família agora. Ficou para trás, deixa para trás. É agora aqui, ó. Eu estou falando para quem está casado, para quem tem filhos, para quem é a sua família agora. Qual é o seu nível de comprometimento? O nível de comprometimento é esse: eu vou ficar com você o resto da vida. Amém? Você pode não estar aguentando,
mas você vai ficar. Você vai falar, ó, eu não te aguento, mas também não vou te deixar. Você tem que ficar. Você tem que amar. Aqui, ó. Você decide o que você vai fazer do seu casamento. Um inferno ou um pedacinho do céu. Fala com o seu cônjuge. Como é que nós vamos fazer lá dentro de casa? Vai ser um inferno ou vai ser um pedaço do céu? Vamos ajeitar esse negócio aqui. Vamos alinhar. Para a gente viver bem e ter um casamento abençoado. Porque esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu li esses dias uma ilustração. Esses dias não, um tempo atrás. Uma ilustração. Um homem saiu de casa e disse para a esposa, recém-casado, ele disse assim, eu vou sair e vou construir a nossa vida. Vou ganhar dinheiro, vou trabalhar e vou voltar para dar uma família melhor, comprar nossa casa e tudo. A esposa disse, fechado, estamos de acordo. Ele sai. Ele foi trabalhar para um homem e disse para o homem da fazenda assim, eu vou trabalhar para você, você só vai me pagar quando eu for embora. Eu quero todo o dinheiro. E ele trabalhou para esse homem 18 anos. No final de 18 anos, ele disse, chegou a hora de eu voltar para casa. Esse homem estava com o salário dele separado. Chegou para ele e falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele disse, qual? Eu te dou o seu salário, ou eu posso te oferecer uma outra coisa em vez do seu salário. Ele disse, o quê? Ele falou, 3 conselhos. O que você quer? O salário de 18 anos ou 3 conselhos? Ele disse, o que é melhor agora? Ele disse, eu vou ficar com os 3 conselhos então. Aí o homem disse, ok. Primeiro conselho, na vida, nunca tome atalhos. Sempre vá pelo caminho proposto. Ele disse, ok. E o segundo conselho, nunca seja curioso para o mal. Ok. Terceiro conselho, nunca haja precipitadamente. Você se lembra dos 3 conselhos ou não? E olha que eu estou dando para você de graça, hein? O cara trocou 18 anos de trabalho por 3 conselhos. E eu estou pensando aqui direitinho agora. Qual que é o primeiro conselho? Quem lembra? Nunca tome atalhos na vida, porque tem um caminho que está proposto. Segundo, não seja curioso para o mal. Terceiro, nunca haja precipitadamente. Ele falou, tá bom. Aí o dono falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você está voltando para casa? Falou, tô. Aí entregou um pão para ele. Colocou o pão dentro da sacola e falou assim, quando você chegar em casa, não antes, quando você chegar em casa, quando você sentar à mesa com a sua esposa, você quebra esse pão e come o pão com ela. O cara pegou, enrolou o pão, 118 anos de salário, e foi voltar para casa. Ele voltando para casa, encontrou-se com uma caravana que estava indo no mesmo caminho. Alguém da caravana disse assim, tem um caminho mais perto, que a gente corta aqui por dentro da mata, e vara lá, vamos economizar um dia de trabalho. Ele falou, beleza, vamos embora. Só que quando ele estava indo, lembrou do primeiro conselho, nunca tome atalhos na vida. Ele falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou por aqui mesmo, eu gosto de andar mais, e tal. E aquele pessoal foi por dentro. Quando ele chegou na cidade, lá na frente, estava ouvindo o pessoal conversar na porta de uma mercearia, e o pessoal conversando, vocês viram o que aconteceu? Olha, rapaz, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele chegou na roda, o que foi que aconteceu? Falou, rapaz, teve um pessoal que veio atravessando a mata, que disse que resolveram pegar um atalho, saiu uma onça, matou todo mundo daquele grupo. Aí ele lembrou do conselho, esse conselho salvou a minha vida. Beleza, naquela cidade ele se hospedou, Elaine, numa pousada, para descansar. Quando ele estava dormindo de noite, uma zoeirada, ouviu barulho de tiro no corredor do hotel, da pousada. Quando ele levanta correndo da cama e vai abrir a porta, ele lembra do segundo conselho, não seja curioso para o mal. Aí ele voltou e deitou. No outro dia, quando ele acordou, ele foi para poder pagar. A moça perguntou para ele, você viu o que aconteceu de madrugada? Ele falou, não. Entrou um maluco aqui com uma arma. Começou a dar tiro no corredor. Todas as pessoas que saíram do quarto morreram. Ele falou, esse conselho salvou minha vida. Seguiu para sua casa. Quando ele está chegando em casa, que ele olha de longe, ele vê pela janela da casa a esposa dele deitada no sofá. Quando ele vê ele deitado no sofá, ele fixa os olhos,
vê que ela está deitada no colo de um homem. Ele falou: ela está com outro? Eu vou matar ela e vou matar ele. Aí ele se lembrou do terceiro conselho: nunca haja precipitadamente. Ele falou: eu vou esperar. Aí, como estava anoitecendo, ele foi para um cantinho, deitou, dormiu. No outro dia de manhã ele foi. Um embornal com pão, bateu na porta. A mulher dele abriu a porta. Ficou feliz quando viu ele, deu um abraço nele: que bom que você voltou. Aí ele falou: eu estou triste com você, porque eu vi você ontem deitado no colo de um homem. Você me trocou por outro. Ela disse: não, assim que você saiu, eu descobri que eu estava grávida. Aquele ali é o nosso filho, e ele está com 18 anos agora. Valeu o terceiro conselho. Sabe, queridos, às vezes nós somos precipitados demais, às vezes nós queremos cortar atalhos na vida, às vezes nós somos curiosos demais para poder ver as coisas acontecendo, quando Deus está dizendo: não haja precipitadamente, cuide bem da sua família. Quais são os recursos que você está usando para você cuidar bem da sua família? E isso me leva para a quinta e última lição: o que nós estamos ensinando para a nossa família. Eu queria que você dissesse uma frase comigo. Presta atenção na frase e pensa no que eu estou falando. Nossas decisões têm descendentes. Você pegou isso ou não? Ou seja, a minha decisão hoje vai gerar consequências lá na frente, porque as nossas decisões têm. Você pode dizer essa frase comigo? Nossas decisões têm descendentes. Ou seja, eu estou tomando uma decisão aqui agora, essa decisão vai gerar descendentes lá na frente. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar na história? Quem é que no dia do encontro de Jacó com Esaú estava presente no dia do encontro? Vamos lembrar só de um, que estava junto com a mãe, o pequenininho, que tinha aproximadamente 6 anos. Sabe quem era? José. Diga comigo: José. O José pequenininho viu a reconciliação entre os dois irmãos. Viu eles se abraçando, viu eles se beijando, viu eles se alegrando juntos. Não, meu irmão, eu estava com saudade de você. O Esaú pergunta para o Jacó: que tanto de presente é esse, que tanto de coisa você está trazendo nessa caravana? O Jacó fala: presente que eu estou trazendo para você, meu irmão, isso aqui é tudo seu. O Esaú diz: não, meu irmão, pode ficar para você, porque também Deus me prosperou, eu tenho muito. Olha que encontro abençoado. Eu quero profetizar isso. Você pode levantar a sua mão aí? Eu quero dizer para você que você, seus irmãos, sua família, todos serão abençoados, vão ter muito. Ou tem alguém aí que pode celebrar? Me ajuda aí. Eu sei que a mensagem está pesada, mas faz um barulho de vitória aqui nessa manhã. Eu tenho muito. Sabe quem é? Que a gente muitas vezes age perto dos filhos achando que eles não estão prestando atenção. Você sabe quem estava lá? Lucas. O José. Olha, reconciliação dos irmãos. Pois é, gente, o tempo passou. Os irmãos do José, a exemplo do seu pai e do seu tio, também tiveram uma confusão com ele. Lembra disso ou não? Pegaram José, jogaram José numa cisterna. Com inveja do seu irmão José, os irmãos José pegaram José, colocaram José, venderam José na fila dos escravos. O José ficou magoado com seus irmãos. Não, meus irmãos, não. Foi vendido lá no Egito. Ficou lá na casa de Potifar. Depois foi caluniado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar falou para ele assim: o José deu em cima de mim. Quando era ela que estava dando em cima do Zezinho. Pegaram o Zezinho, prenderam ele. Ele ficou preso. Deus tirou ele da cadeia e colocou ele no trono. Agora ele era governador. E um dia os seus irmãos vão lá procurar comida no Egito. E quando os irmãos vão procurar comida no Egito, José estava com a faca e o queijo na mão, Alexandre, para dizer assim: agora que eu vou descontar o que meus irmãos fizeram comigo. Eu vou acabar com a raça deles. Eu vou mandar prender todos eles. Eu sou o governador dessa terra. Mas família é família, gente. E o José tinha uma lembrança. Qual?
ele viu seu pai sendo perdoado pelo seu tio. 2 irmãos se perdoando. E ele disse: decisões têm descendentes. Eu vou fazer a mesma coisa pelos meus irmãos. E os irmãos de José, achando que eles iam morrer, José falou: pode ficar de pé todo mundo. Tem mais. Vou dar uma casa para cada um de vocês em Mantena. Deu. O faraó deu um pedaço de terra para ele. E falou: pode trazer a sua família inteira para morar aqui. Sabe quantas pessoas tinham? 70 pessoas. Entre familiares, servos de Jacó, os irmãos. José falou assim: um apartamento para cada um em Guarapari. Porque família é família. Eu estou pregando aqui para gente que Deus vai usar. Deus te trouxe aqui para essa terra também para isso. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus te trouxe aqui para essa terra para isso. Você vai ser um José na sua casa, que vai abençoar muito a sua família. Tem alguém que recebe essa palavra? Você pode ficar de pé dando um aplauso e glorificando a Deus. Qual é a área da sua vida? E pode ser que tenha uma área que está dentro do que eu preguei aqui. Mas pode ter uma área que está fora. Escute, pode ter uma área que está fora do que eu preguei. Pode ser uma questão de documentação, mas pode ser uma questão familiar também, que precisa ser resolvida. Tem gente aqui que está sendo tentado por outras pessoas a não perdoar a sua família. Não, seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo, seus irmãos fez, não dá atenção não, não faz nada por eles não manda lá um dinheiro, não manda um presente, não liga, não faz nada. Não cai nessa não. A bênção de Deus está sobre as famílias que nós perdoamos, que nós ajudamos, que nós somos gratos. Então, pode ser que seja uma área familiar, mas pode ser que seja uma outra área, de documento, enfermidade, eu não sei qual é a área. Quem aqui precisa de uma resposta em alguma área da vida, sai do seu lugar, encontra comigo aqui na frente do altar para nós levantarmos um clamor. Os pastores de frente para o povo, porque nós vamos impor as mãos e vamos declarar que a bênção de Deus está sobre você, está sobre sua casa, porque hoje é domingo de resposta, em nome de Jesus.